irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém? Um privilégio estarmos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o seu santo nome. Eu vou deixar para os irmãos uma palavra que está em Salmos 39:7. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando ao Senhor para que possa guardar o nosso coração na palavra ministrada pelo pastor. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos concedeste. Obrigado por nos trazer em segurança. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Obrigado. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado pelas suas misericórdias, pelo seu amor para conosco. Que esteja conosco agora e sempre, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé para estar louvando ao Senhor. Alfa e Ômega. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh, 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 oh.
Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Vamos permanecer de pé, irmãos. E eu vou convidar os irmãos a virem à frente para a gente fazer o período de intercessão que tem sido tão necessário na nossa vida e na vida daqueles que nós intercedemos. Também é um momento de agradecimento. Eu vou esperar os irmãos virem até à frente enquanto estou lendo a coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Deusi e Francisca, e os irmãos Deusi e Francisca estarão sofrendo uma intervenção cirúrgica nas vistas. Eles estão se preparando para fazer isso. É uma operação de catarata, né? E eles pediram para que colocasse o nome deles para que nós intercedêssemos por ele. Irene, José Cláudio, Leci, Carla, Rosa Maria, Denilson, José Quintanilha, Carlinhos Mendes. Lembrando que o irmão Carlinhos Mendes está em tratamento. Vamos orar por ele. Está tirando a medula óssea dele e colocando ela tratada. Então esse tratamento é muito delicado. Vamos estar orando por ele para que Deus esteja dando forças ao nosso irmão Carlinhos. O Anderson agradece pela operação na coluna, já está muito próximo de já voltar às suas atividades, e ele pediu para agradecermos pelas orações. Mateus, Anselmo Armani, Wilson, Jorge, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaís, André, Dalva, Renata, os grupos de estudos. Lembrando, né, que nós estaremos nos reunindo terça-feira, já com um estudo que já foi enviado para os irmãos da igreja, o nosso bairro, Maricá e autoridades. E nós queremos agradecer a presença daqueles que nos visitam também essa noite. Obrigado pelo seu retorno, que bom que você está aqui com a gente, né? Obrigado pela Tereza, né, que veio pela primeira vez aqui na nossa igreja, mas esteve já no grupo de estudo da casa do nosso irmão Luiz. Então nós ficamos felizes. A mãezinha do José, né, que está aqui com a gente, nos visitando. Obrigado pela presença de vocês. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, louvado seja o teu nome, digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, nós queremos agora te pedir, Senhor, pela coluna de oração, pelos nomes que foram lidos, pelas suas necessidades, Pai, e pelos outros pedidos que foram feitos nessa coluna de oração, aonde nós temos sustentado irmãos que estão precisando muito das nossas orações. Toma cada um deles em tuas mãos e, Senhor, recupera se for enfermidade, se for algum problema, Senhor, psicológico ou espiritual, que tu possas estar também colocando a tua mão e restabelecendo no nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão aqui à frente, com os seus corações. Nós não sabemos os seus pedidos, mas tu sabes, e o Senhor está vendo, Pai, que eles estão aqui colocando diante do Senhor as suas necessidades e também os agradecimentos
que eles vêm trazendo para estarem colocando diante do Senhor nessa noite. Toma os irmãos que estão enfermos, nos lembrando também do pastor Aloysio, da irmã Meriane, do Gabriel, que está em casa, da Cristina, que não está bem, e alguns irmãos que não puderam estar na tua casa nessa noite, por algum outro motivo. Pai, que tu possas estar com eles, sustentando, restabelecendo, trazendo-os de volta, Senhor, para o culto, aqui nessa casa de oração, para que juntos sejamos mais fortes e sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo e abençoados, Senhor, com a Tua presença aqui nesse lugar, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco a prestar esse culto, Pai, e nós te agradecemos pela Tua presença entre nós. Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Seja fiel ao Senhor, dedicando seus bens nos pés do Senhor. E o louvor que nós vamos cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó que seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Por isso nós somos felizes, né? Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. ao céu, Ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. sou feliz com Jesus,
Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra da vida é o tema da mensagem dessa noite. Nós vamos estar lendo o texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Lembrando que na semana que vem vai ser o último domingo do mês de outubro, né? E nós vamos estar fazendo uma menção novamente a algo muito especial, que foi a campanha desse mês, que é o Outubro Rosa. Então, os irmãos, as irmãs vão estar vindo todos com uma roupa rosa, para que no final do culto nós fechemos o Outubro Rosa orando e conscientizando todas as mulheres, os homens também, por que não, né? De estar ali sempre cuidando de suas esposas também, ajudando elas a se cuidarem, né? E que é importante também a conscientização tanto de homens quanto de mulheres nesse período onde lembramos que temos que nos cuidar, né? Vem o Outubro Rosa e o Novembro Azul, logo depois, que é uma conscientização dos homens. Então nós homens vamos estar dando uma força, vindo com uma camisa rosa, para que as mulheres se lembrem de se tratar. E depois, no próximo mês, a gente vai estar fazendo a campanha do azul, que é mais difícil para entrar na cabeça dos homens. As mulheres, elas são mais sensíveis a essa condição de se tratarem, de se cuidarem, mas a gente está mudando, os homens estão mudando por causa dessa conscientização que a sociedade tem feito para o cuidado pessoal e qualidade de vida, tá? Então, domingo que vem nós estaremos comemorando esse dia especial. E temos também o almoço, né? O almoço é para o segundo domingo de novembro, o primeiro domingo de novembro, 12 de novembro. Então é segundo domingo, né? Provavelmente. Então, os irmãos estejam preparados aí, que nós vamos realizar também um almoço no mês de novembro. Vamos estar lendo a palavra de Deus. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu
como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Pai, fala aos nossos corações, fala aos corações daqueles que hão de acessar esse culto pela internet. E Senhor, que a tua palavra possa chegar a esse coração e encontrar um lugar para habitar. Pai, que tudo aquilo, Senhor, que vamos ouvir na reflexão da tua palavra também seja direcionada pelo teu Espírito Santo, e que o teu servo seja esvaziado e enchido, Senhor, com o poder do Espírito Santo, para falar aquilo que tu tens a falar aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. João, quando ele estava no 2º século, essa carta, os estudiosos, as pessoas que circulavam essa carta, elas sabiam que essa carta havia sido escrita por João, o discípulo amado de Jesus Cristo. Então essa carta circulava no 2º século em todas as igrejas. E João, quando escreveu essa carta, ele escreveu provavelmente de Éfeso. Quando saiu de Jerusalém, ele foi morar em Éfeso, e alguns também dizem que ele levou Maria, mãe de Jesus, para cuidar dela em Éfeso, e ali ele ajudou naquela igreja a ensinar a palavra de Deus. E era um ancião, ele era chamado de ancião nesse momento em que ele escreveu a sua carta, e ele ajudava a igreja em Éfeso. E João, ele tinha uma preocupação muito grande de ensinar as pessoas quem verdadeiramente era Jesus, ou é Jesus, porque ele tem que ser colocado sempre no presente, né? Mas naquele tempo, quando ele escreveu, por isso que eu falei que a sua preocupação era estar ensinando aquelas pessoas a natureza de Jesus, Jesus como Filho de Deus, Jesus como 100% homem, também 100% Deus. Ele tinha que combater algumas heresias que estavam começando a surgir logo no 1º século, e essas heresias começaram a continuar no 2º e 3º século, e havia um esforço muito grande para que a palavra de Deus ela não fosse corrompida. E os escritos dos discípulos, daqueles que viveram com Jesus, era muito importante para que a doutrina verdadeira de Cristo fosse ensinada nas igrejas. Uma das primeiras coisas é que João deixa claro que Jesus, ele tem que estar presente, sendo ele a palavra da vida. A palavra da vida, quando ele fala que é a palavra da vida, no começo, aquele que é a palavra já existia. A palavra é o próprio Cristo. E foi através dele que surgiram todas as coisas. Que foi através dele e para ele que todas as coisas foram criadas. É assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele. Ele fala da importância de Jesus lá no início da criação, mas também colocando Jesus como algo importante também na vida, na nossa vida, na vida de todo ser humano. Jesus precisa estar presente na nossa vida.
Porque assim como ele foi tão importante para tudo aquilo que foi criado, foi tão importante para tudo aquilo que existe, também sem ele, coisas também não existirão na nossa vida. Amém? E quando eu estava refletindo nisso, olha, quantas pessoas, elas não sabem que existem algumas coisas. E às vezes elas até falam, eu não sei se existe paz, porque eu nunca tive paz. Tem pessoas que não têm paz nesse mundo. Vivem numa aflição, numa angústia muito grande. Vivem em guerra com parentes, com amigos. Vive sempre numa tribulação. Porque para elas, parece que não existe paz. Ah, mas eu acho que eu não deveria existir nesse mundo. Ele acha também isso. Que a sua vida é uma vida sem propósito. E quando ele chega a essa conclusão, alguns deles planejam dar fim à sua vida. E aí, não sei se por coragem, não sei o que acontece, que naquele momento elas chegam em cima de um prédio e se jogam de cima de um prédio. Olha, eu digo porque a questão da coragem, né? Porque eu era meio assim, afoito quando era jovem, adolescente. Então eu gostava muito de pular de pedras altas na água, para poder sentir aquela sensação de pular, né? Não sei se Jorge deve ter sido assim também, assim até hoje, se bobear, né? Jorge agitada, beça, né? Mas eu era assim, eu chegava lá em Cachoeiras de Macacu, olhava aquelas pedras altas, queria pular de lá, para sentir aquela emoção. E é radical, né? Eu vivia uma vida radical, e pulava de cima dessas pedras. Chegava lá na Pedra da Baleia, lá em Piratininga, eu também pulava do trampolim, pulava da testa da baleia, e aí as pessoas falavam assim, para quê? Depois eu ficava pensando assim, depois de mais velho, eu ainda fico pensando, que necessidade que tinha, né? Mas é uma pessoa, ela, quando acha que ela, por que eu existo? Não tem propósito nesse mundo. Por que eu venho ao mundo? E às vezes uma coisa que aconteceu lá, quando alguém chegou lá na infância dela e falou assim, olha, você não era uma pessoa programada para vir a esse mundo. Tem pessoas que falam isso, né? Pais até que falam assim, a gente não queria que você nascesse. Aí pronto, aquilo dali fica na mente da pessoa, e isso daí vai passando o tempo, passando a idade, e aquela pessoa não esquece dessas palavras. Mas olha, você existe, porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém? E para Ele realizar esse propósito na tua vida, Ele também precisa existir na sua vida. Ele precisa estar na sua vida. É por isso que João ele fala dessa necessidade de Jesus. Jesus estava ali desde o princípio. Tão bom, né? Quando a gente está desde o princípio na presença do Senhor. Quantos têm esse privilégio de quando nascem, vão para uma igreja, são apresentados à igreja, apresentados ao Senhor, como que dedicados ao Senhor? Eu vou dedicar essa criança ao Senhor, eu vou cuidar aos pés do Senhor. Muitos casais fazem isso, trazem os seus filhos diante de Deus, mas não permanecem com eles. Isso é um grande erro. Começaram desde o princípio ali com aquela vida diante do Senhor, mas depois não tem aquele compromisso de continuar orientando aquela criança nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas foram apresentadas aqui à frente da nossa igreja, não deveriam estar aqui num culto infantil? Quantas? Poderia existir desde o princípio do nascimento daquela criança, porque Deus estava lá quando essa criança foi gerada. Foi pelo milagre de Deus que houve a criação, que houve a nossa criação. Nós fomos formados. Ali estava acontecendo um grande milagre. Mas a presença do Senhor, ela precisa ser constante na nossa vida. Ela é muito necessária. Assim como o ar é necessário para que nós respiremos. Assim como é necessário que nós nos alimentemos, que nós bebamos água, que nós nos cuidemos. A presença do Senhor é extremamente necessária em nossas vidas. Não só na questão espiritual,
mas em todo o resto. Não é verdade? Jesus cuida de nós em um todo. E olha, há pessoas que estão assim nesse mundo, não existe amor, não existe paz, não existe alegria. E elas já até perderam a esperança. Mas olha, deixa Deus estar na sua vida, que você vai ver que coisas que não existiam passarão a existir. Porque Ele, com o seu poder, há de criar coisas novas na nossa vida. E Ele já começa criando algo novo em nós mesmos, né? Nós nos tornamos uma nova criatura. A primeira coisa que Ele faz, se nós não tínhamos Deus na nossa vida e nós o aceitamos, Ele começa a criar algo novo a partir de nós mesmos. Nós nos tornamos uma nova criatura. É tirado um coração de pedra e colocar um coração de carne, e Ele cria em nós um espírito novo, um espírito reto. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Em segundo lugar, João, ele ensina aos crentes e a nós também, que a palavra da vida é fonte de vida e luz. Versículos 4 e 5 ele diz: a palavra era fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Olha, quando Jesus nasce, lá o profeta Isaías, ele já profetizava isso. E o povo que andava em trevas viu a gloriosa luz. Onde Jesus veio ao mundo, o mundo estava em trevas. E uma luz precisava ser criada. E essa luz, ela veio através de Jesus Cristo. E é interessante que Deus, quando cria a luz que é Jesus, eu me lembro lá do texto de Gênesis, e como Deus ele cria algo tão necessário. Antes de criar as coisas, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Haja luz. Haja luz. E aí os estudiosos, os teólogos, eles pensam assim: mas que luz é essa? Se desligarmos aqui, né, as luzes da igreja, formos ali para o pátio da igreja, se tivermos um céu estrelado, uma lua, nós vamos ver até a nossa sombra. Se a lua estiver forte, né, às vezes a lua ela faz até uma sombra. Da lua vem a luz da noite. Da lua, das estrelas, também vem a luz da noite. De dia, a luz do sol. Mas antes de Deus criar todas as coisas, Ele falou assim: haja luz, e houve luz. Por quê? Porque Jesus estava irradiando luz naquele momento da criação. Jesus já estava ali. Jesus era a luz que não depende do sol, não depende da lua, não depende das estrelas. Haja luz, e houve luz. A luz de Deus, a luz que veio da palavra, a luz que era Jesus, iluminou toda aquela terra sem forma e vazia, todo o universo. De um lugar do universo veio a luz. E de onde veio essa luz? Do próprio Jesus Cristo. Ele é a luz. Então, para que comece alguma coisa na nossa vida, nós precisamos ir buscar na fonte. E essa fonte é a fonte da vida. Não há outra fonte. Não há outra fonte. Eu, quando costumava correr lá naquela região de serra e acampava por lá,
Eu ia correndo na beirada da estrada e no meio do caminho tinha uma fonte na subida da serra. Eu saía com a sede de manhã, né, para ir para o rio. E começávamos a correr, um grupo de jovens, a gente acampava muito. Quando chegava no meio da serra, nós tínhamos a certeza de que aquela fonte, ela estava ali com água limpa para que nós pudéssemos bebê-la. E a água jorrava sempre ali. E aí nós atravessávamos a pista, íamos lá e dessedentávamos a nossa sede com aquela água limpa, aquela água gostosa. Até o gosto daquela água era um gosto mais agradável do que a água que nós tomamos aqui na cidade. E eu olhava aquela fonte nunca secava. Não precisava estar chovendo, não precisava ser um tempo diferente. Não, aquela fonte, ela sempre dava aquela água naquele lugar. E olha, era um pedaço pequeno, era um filete de água que saía daquele lugar, mas nunca secava. Jesus é aquela fonte que está sempre correndo. Ela está sempre no lugar dela, esperando para que nós nos descedentemos nele. Hoje pela manhã nós cantamos uma música que falava sobre a água viva, fonte da água viva. E a gente, quando bebe de Jesus, nós recebemos vida. Ele é a fonte de vida. E aí, quando João ele fala assim, e ele é a luz. Então, quando nós ainda não encontramos Jesus no nosso viver, ou melhor, quando nós ainda não colocamos Jesus no nosso viver, como é que nós estamos caminhando? Em trevas. Porque se ele é a luz, fora dele há trevas. E olha, eu já falei características das trevas. As trevas, por exemplo, elas podem até te assustar. Se olhar para um lugar e ver só treva, você, meu Deus do céu, não vou por ali não. Não sei o que está acontecendo naquele lugar, você não vai passar. Você não sabe se ali tem um abismo, você não sabe se ali tem um animal à espreita, um bandido, uma coisa ruim naquele lugar. Mas olha, muitas pessoas estão andando em trevas, estão perdidos nesse mundo. Até dentro da nossa casa, que a gente conhece o lugar onde estão os móveis da nossa casa, ou nós estamos num dado momento ali assistindo um filme, na sala, conversando, de repente falta a luz. E aquele lugar é muito fechado. A gente tem medo de andar. Por quê? A gente pode tropeçar e se machucar e cair. Nós não sabemos o caminho, mesmo dentro da nossa casa, mesmo sabendo aonde estão os móveis. E assim é o ser humano também. Quando não há luz na sua vida também, não há uma fonte de vida, porque a luz também, além da fonte de vida, que é Jesus Cristo, que é a água que dessedenta a nossa alma, Ele é a luz. Pega uma planta e deixa ela no lugar escuro, não vai haver fotossíntese, aquela planta vai morrer por falta de luz. Tira a luz da humanidade, se não vier luz ao nosso alcance, nós mesmos vamos morrer por falta dessa luz. E ela traz orientação na nossa vida. E há tantas pessoas aí vivendo num mundo de escuridão, de trevas, perdidas nesse mundo, sem ter a luz de Deus em suas vidas. É a luz de Deus, não uma luz qualquer. É uma luz que vai clarear a nossa vida, vai nos orientar, vai trazer mais vida ainda, além da fonte de vida que é Jesus Cristo. É a luz que vai iluminar o nosso viver, não haverá mais trevas. E hoje a gente vê tantas pessoas andando em trevas, sem saber para onde ir. Mas João ele fala, Ele é a fonte de vida e Ele é a luz do mundo. Nós temos a necessidade dessa fonte na nossa vida, que está na palavra da vida, e a luz que está também na palavra da vida. Mas olha, assim como acontece em todos os tempos e em todas as épocas,
essa luz, essa palavra, Jesus é pregado. Jesus, ele veio pessoalmente. João, ele fala o que aconteceu. Ele fala assim: a palavra estava no mundo, e por meio dela fez o mundo. Aqui tem dois significados, o mundo aqui já. A palavra estava no mundo, nesse planeta, nesse lugar onde habitamos, que é o nosso mundo. E por meio dele, Deus fez o mundo. O mundo aqui não é só um mundo, é todo o universo. Deus criou todas as coisas. As estrelas que estão no céu, os planetas, que agora muitos pesquisadores, muita viagem espacial, há uma corrida muito grande para uma viagem espacial. Se você for olhar, alguns países já são bastante adiantados, eles já querem ir para Marte, outros já querem ir para Júpiter, outros já querem sair dessa galáxia. O ser humano, ele quer pesquisar o universo, com tantas coisas que nós precisamos aqui nessa terra, né? Se o ser humano, ele direcionasse todo esse desejo de conhecimento do universo para as coisas, para as dificuldades que nós temos aqui, como ficaria melhor esse mundo? Gastam bilhões para tentarem sair desse mundo, para conhecerem outros planetas, mas não cuidam do seu próprio planeta. Algo que foi criado, foi nos dado para que nós, seres humanos, o administrássemos. Aí diz, ele criou o mundo, ele estava no mundo, ele veio para esse mundo. Precisava Jesus vir para o mundo, sendo Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, ele conheceu o sofrimento, ele conheceu a rejeição, ele conheceu tudo aquilo que nós conhecemos como seres humanos. Ele sofreu, ele teve necessidades igual a nós, ele nos conhece, ele sabe aquilo que passamos. Ele chorou. Ele não chorou simplesmente para fazer uma cena, não, ele chorou porque ele sentiu a tristeza e ele chorou. Jesus, ele compartilhou a nossa dor e compartilha a nossa dor até hoje. E ele cuida de nós. Mas ele é rejeitado, mesmo sendo criador de todas as coisas, mesmo vindo a esse mundo. E João ainda continua falando, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Ele veio para os judeus e os judeus não o receberam. Veio para o seu próprio povo, falando a mesma linguagem, sendo igual aos seus. Jesus, ele tinha a mesma característica. Jesus não era um lourinho de olhos azuis, como muitos quadros são pintados, né? Ele tinha a característica de um judeu. E olha, Isaías, ele diz que olhando para ele não via-se beleza alguma. Jesus não era alguém muito bonito, não. Que às vezes as pessoas olham um retrato, Jesus bonitão, né? Jesus não, Jesus era um homem sofredor. Jesus, ele era alguém que trabalhava com madeira, tinha o corpo queimado do sol, maltratado por aquelas ruas nas quais ele andava ali em seu ministério. Jesus, ele era assim. E olha, há um dado momento que Isaías, ele pinta um quadro no qual não poderíamos nem olhar para Jesus, de tão sofredor que ele foi. Porque você imagina só, um homem que passa a noite toda sendo espancado pelos melhores espancadores da sua época, que eram os soldados romanos. Eles eram os piores espancadores da sua época. Eles sabiam fazer um serviço para maltratar alguém. Jesus, ele não foi chicoteado com qualquer chicote. Jesus, ele foi chicoteado com um chicote chamado escorpião. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele era feito de pedaços de ossos,
coisas pontiagudas, que não só batia na pessoa para fazer dor na pessoa, mas batia, agarrava e depois os soldados tiravam do corpo de Jesus. Jesus, quando ele foi pregado na cruz, ele estava com febre, ele enfermou. Isaías fala isso, ele estava com febre, ele estava sofrendo, ele estava sendo humilhado, as pessoas olhavam para ele e zombavam dele. Esse era Jesus. Ele não foi aceito pelos seus, ele foi rejeitado pelo mundo. Mas quando eu olho isso, Jesus na cruz, eu preciso olhar com a ótica da Bíblia. Olha, Jesus não foi pregado pelos soldados romanos. Jesus não foi pregado pelos judeus da sua época. Jesus foi pregado na cruz por mim. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. E a gente se esquece disso. A gente olha para um contexto e pensa assim: eles foram muito cruéis, eles não aceitaram. Mas olha, Jesus aceitou aquela cruz por mim. Para pensar nisso. Nós às vezes deixamos de refletir sobre isso, mas ele não foi aceito. Mas olha, algo maravilhoso acontece com aquele que aceita. Porque João, ele diz o seguinte: porém, alguns creram nele e receberam, e a estes ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nem todo mundo pode dizer assim: eu também sou filho de Deus. Não. Eu vejo algumas pessoas falando: eu também sou filho de Deus. Não. Só tem uma condição de sermos verdadeiramente filhos de Deus: crer na palavra de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem uma outra maneira. Essa é a mensagem que João estava pregando a todas aquelas igrejas depois de escrever esse livro, esse seu evangelho, no qual 92% desses evangelhos não estão nos outros evangelhos. É uma característica desse livro. Mas João, ele fez questão de narrar todos os fatos. Por exemplo, o fato da ceia do Senhor. A gente vê ali que aquela reunião de lava-pés ali, onde Jesus ele se humilha daquele jeito, a gente só vê no livro de João. A gente não vê em outros lugares. E várias outras coisas. Por exemplo, João, ele ensinando a respeito do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que continua a obra do Senhor na nossa vida. Ou nós aceitamos a Cristo e a sua palavra e nos tornamos filhos de Deus, há uma regeneração, há uma obra que começa a acontecer na nossa vida. E essa obra, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador. E Deus, ele pode realizar essa obra a partir do momento em que nós cremos em Cristo como Salvador e nos tornamos filhos de Deus. É isso que a palavra de Deus está querendo falar aos nossos corações nessa noite. Para que nós aceitemos a Cristo como Salvador e nos tornemos filhos legítimos de Deus, não criados conforme a maneira humana de ser criados, sermos formados, mas formados em espírito, concebidos em espírito pelo próprio Deus. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina, verdadeiramente. João está nos ensinando isso na sua palavra. Em último lugar, a palavra de Deus, ela é abençoadora. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, você é um abençoado de Deus. Não ouvi um amém? Ah, irmãos, isso daí a gente tinha que ter falado amém, com certeza, né?
Se a palavra de Deus está em seu coração, você é um abençoado de Deus. Amém. Amém. É tão bom ser chamado o abençoado. Tinha um irmão que me chamava assim, né? No trabalho. Ele se converteu a Cristo como Salvador. E eu perguntei a ele uma vez: isso é uma característica da sua igreja? Vocês se comunicarem assim? Ô abençoado. Eu falei: não, é uma característica minha. Eu falei: rapaz, eu gosto tanto de ser chamado de abençoado. Gosto tanto. E, irmãos, eu me sinto tão abençoado. Eu tenho certeza que sou um abençoado. Você sabe que você é um abençoado de Deus. Que Deus entrou na sua vida através de Jesus Cristo. Ou palavra abençoadora, ou coisa boa é ouvir a palavra de Deus e aceitá-la, e ter a certeza que vem uma promessa, a promessa da bênção. Bênção. Quantas pessoas estão vivendo em maldição? Quantas pessoas foram amaldiçoadas nesse mundo de propósito e foram alcançadas por essas maldições? Por quê? Porque ainda não tem a palavra abençoadora de Deus que o livra de toda a maldição. Quando nós estamos debaixo dessa palavra, quando a palavra de Deus está na nossa vida, nenhuma maldição vai nos alcançar. Nenhuma. Eu já contei essa história de um homem, eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho permissão, mas ele era alguém que trabalhava amaldiçoando pessoas. E ele não gostava de uma pessoa, e não gostava, assim, não é porque aquela pessoa tinha feito alguma coisa, ela não gostava. Às vezes isso acontece com o ser humano, naturalmente você acaba pegando uma antipatia por uma outra pessoa. E ele mesmo falou: não gostava porque eu peguei antipatia. Mas eu sei porque eu pedi antipatia. Aquela pessoa, eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ter aquilo que aquela pessoa tinha. Eu tinha inveja daquela pessoa. Ele chegou a dizer isso. E aí ele preparou tudo aquilo de ruim para poder colocar diante de uma entidade e fazer um trabalho para destruir a vida daquela pessoa, para matar aquela pessoa. Ele queria que aquela pessoa morresse. E sabe, irmãos, eu conversando com um colega de seminário, eu falei: não, Deus não permite que o ser humano seja morto por uma maldição. Eu falei assim: olha, se a pessoa não estiver com a palavra de Deus em sua vida, isso acontece na vida de uma pessoa. Porque eu já vim de um lugar onde se amaldiçoava alguém, essa pessoa sofria um acidente e morria. Eu achei isso impressionante, irmãos. Olha em qual mundo que nós estamos vivendo. Um mundo onde a maldição pode nos alcançar assim. A pessoa, ela sentir vontade de fazer o mal contra você e procurar uma coisa que pode te fazer o mal. E aí ele contou, na primeira vez ele preparou tudo, foi para um lugar, aconteceu, o carro dele soltou, na hora que ele estava fazendo o trabalho, o carro veio e machucou ele todinho. Aí ele saiu dali todo estrupiado, né? Vamos dizer assim, né? Que tinha sido atropelado pelo carro, que estava parado, soltou o carro, ele falou, viu o freio de mão estava bonzinho, machuquei todo. Mas aí preparei para outro dia. Fui lá, preparei de novo tudo aquilo que estava acontecendo. Aconteceu um outro acidente comigo, pior ainda. Ele contou, não me lembro direito o que era. Ele foi para casa, mas ele queria prejudicar aquela pessoa, amaldiçoar aquela pessoa. E na terceira e na última vez, ele estava na ponta de um espinhadeiro lá, fazendo o seu trabalho, de repente perdeu o equilíbrio, quase caiu. Segurou pelas pontas lá no desfiladeiro lá e quase caiu daquele abismo. E aí ele foi procurar lá os seus mestres. Ele falou: 3 vezes tentei prejudicar alguém.
trazendo mal, trazendo uma maldição na vida dessa pessoa, e não consegui. Me explica o que está acontecendo. Não tenta a quarta vez, não, porque esse é filho de Deus. Esse tem a palavra de Deus em seu coração, e Deus o protege. A Bíblia diz que o diabo não lhe toca. Não lhe toca. Essa é a palavra abençoadora que pode aplacar qualquer maldição que aconteça na vida do ser humano. E ele pode acabar com uma maldição que está na vida de alguém. E aí aquele homem, com esse poder tão grande que ele conheceu, ele falou: preciso conhecer essa palavra. E foi em um lugar onde se pregava esta palavra que está sendo pregada, que é verdadeira, que é poderosa, que é mensagem de salvação, que é luz para a nossa vida, que é fonte de vida, que é necessária na nossa vida. Ele ouviu e aceitou a Cristo como seu Salvador, e conheceu algo abençoador na sua vida. E é essa palavra que ela está sendo pregada para nós nessa noite, para abençoar a sua vida. Abençoar, e diz assim: olha, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor. Por que nós não queremos esse amor? A palavra de Deus é uma palavra de amor. Deus está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma palavra de amor. A cruz é o amor revelado por Deus a nós. As riquezas do seu amor. Aí ele diz: com bênçãos e mais bênçãos. Às vezes a gente leva essas bênçãos só para o lado material, né? Quantas pessoas pegariam esse texto e falaram: bênção de casa, bênção de carro, bênção... Não. Bênção espiritual, bênção de ter a companhia de Deus, bênção de estar com Jesus na sua vida, e receber a palavra de Deus na sua vida, que é a coisa mais necessária para o ser humano. E as outras coisas, que são as bênçãos de Deus, eu sei, eu não preciso buscá-las, eu apenas as recebo. Eu recebo, porque eu tenho a bênção de ter o meu lar, eu tenho a bênção de ter o meu trabalho, eu tenho uma bênção de ter a minha vida espiritual com os irmãos, de ter essa igreja, de estar à frente dessa igreja. Eu tenho, se eu for enumerar várias bênçãos, tá, mas olha, isso é secundário. A maior bênção que eu tenho é o amor de Cristo na minha vida, e vocês também. Esse é o maior amor, é a maior bênção de todas, é ter a palavra de Deus na sua vida. Abaixa a sua cabeça, nós vamos orar agora nesse momento. E se você quer receber a palavra de Deus, você que está assistindo pela internet, ou que vai assistir, diga comigo agora nesse momento: Senhor Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Eu quero receber a tua palavra em meu coração. E Senhor, eu quero depositar a minha fé na tua palavra, porque a tua palavra, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir na palavra de Deus. E eu creio nessa palavra, e eu a aceito. Aceito Jesus como meu Salvador, para o Senhor estar na minha vida, para o Senhor ser a fonte de vida que eu preciso, para o Senhor ser a luz para mim nesse mundo, para o Senhor me tornar filho de Deus, para eu receber o seu amor, Senhor, e para estar debaixo das bênçãos
e mais bênçãos que o Senhor tem para derramar na minha vida. Eu creio, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, Deus o aceitou como filho de Deus. É assim que é. Quando nós oramos de todo o coração, se você repetiu algo que você achou que deveria repetir comigo nessa noite, hoje você aceitou a palavra da vida em seu coração. Você que está me assistindo também pela internet, você agora é filho de Deus. Você é um filho de Deus. Alguém que nessa noite quer tomar também essa decisão aqui à frente, quer vir aqui para que eu possa orar para você, e nesse momento, orando por você, entregá-lo também a Deus. Alguém, se quer, levanta a sua mão. Eu quero saber, alguém que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo hoje, ouviu, entendeu a mensagem e não a rejeitou, a aceitou. Porque quando nós rejeitamos, estamos rejeitando tudo isso que segue Jesus Cristo, que é a palavra da vida. Você quer tomar uma decisão? Quero orar por você. Alguém quer levantar a mão? Você está assistindo pela internet, você tomou essa decisão, mas eu quero que você procure uma igreja perto da tua casa. Não é uma igreja batista, não. Nós estamos pregando Jesus Cristo. Você vai pregar uma igreja onde prega a palavra de Deus. E você vai chegar lá e tomar uma decisão na frente dos homens. Porque quando nós chamamos e convidamos, é porque a palavra de Deus também diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa decisão precisa ser tomada, porque essa decisão é importante. Vamos ficar de pé. Procure alguém, procure uma igreja e aceite a Cristo como seu Salvador, também declarando isso diante dos homens. Eu vou ainda dar oportunidade, quando estivermos aqui louvando a Deus, se você quer vir à frente agora, não levantando a sua mão, mas vindo à frente, se quiser perguntar a alguém se pode acompanhá-lo, venha acompanhado de uma outra pessoa, para você não vir sozinho, e aceite a palavra de vida em seu coração. Digno é o Cordeiro que foi morto, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor
eu fico ao ouvir teu nome. Muito obrigado, Pai. Obrigado por estarmos iniciando essa semana na Tua casa e na Tua presença. E, Senhor, continuamos a Te pedir que Tu estejas conosco durante toda essa semana, que a Tua presença, ela é a mais necessária do que todas as coisas, Pai, que nós precisamos nessa semana que se inicia. E nós Te agradecemos por esse privilégio de podermos estar aqui louvando e exaltando o Teu santo nome. Pai, que esse culto continue a falar aos nossos corações, que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus alcance pessoas com a mensagem do Evangelho e que Cristo seja exaltado e crido nos corações. Muito obrigado por tudo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Não sei se vai ter cantina, vai ter? Não, né? Então, Deus abençoe a cada um que está aqui nessa noite. Eu vou estar indo à porta, os irmãos vão estar cantando o último louvor conosco. Enquanto isso, eu já estaria à porta esperando os irmãos para cumprimentá-los. Pelo teu
cinza, hoje tem cor. O que era cinza, hoje tem cor. O que era cinza, hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. O que era cinza, hoje tem cor. O que era cinza, hoje tem cor. O que era cinza, hoje tem cor. E é a cor do sangue